Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje participando dessa discussão sobre educação. Agradeço na figura da Alejandra a possibilidade de trabalhar essa pesquisa junto com Todos pela Educação. Eu sou professora e pesquisadora do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP e trabalho com financiamento de políticas públicas, em especial educação. E essa pesquisa, que está relacionada à meta 5 do Todos pela Educação, que é a questão do investimento no ensino, né, a busca do melhor uso e eficiência do ensino, foi feita, então, por mim, com o apoio da Bruna, que é minha orientadora de mestrado, que está aqui também. Então, o objetivo da pesquisa, que a gente discutiu inicialmente com todos, era tentar trabalhar um levantamento de informações sobre os principais desafios que municípios têm para utilizar recursos que são transferidos pelo governo federal. Então, a ideia era buscar a análise do processo de utilização de recursos em termos de transferências federal-municipal. Então, nosso foco é municípios e em programas federais. Dentre os vários programas que existem, a gente escolheu o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. O PDDE tem características interessantes por ser um dos programas mais longevos de repasse a escolas, que existe desde 95, ele só perde para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é anterior, mas que a descentralização, de fato, do PNAE é só de 93. Então, o PDDE passa a existir em 95, é um dos programas mais antigos de descentralização de recursos para a escola. Qual a característica específica de que o recurso vai diretamente para a escola? Ele não precisa passar pela Secretaria de Educação. Okay? Então, é um recurso importante, uma transferência importante. Hoje, em termos de volume de recurso, ela é a 4ª transferência, ficando atrás do Fundeb, da Verbacres, Salário Educação, e da própria merenda escolar. Em todo o território nacional, são 2 bilhões de recursos repassados para o PDDE para todas as escolas de educação básica. Né? Então, desde todos os ciclos recebem recursos do PDDE, variando em função do porte da escola, do número de alunos e uma série de outros programas que o MEC foi criando ao longo dos anos, como mais educação, cultura na escola, cobertura de quadras. Tem uma série de programas hoje associados ao PDDE, a uma grande plataforma que chama PDDE Interativo, extremamente capilar no Brasil. Okay? Então, esse aqui é um quadro que mostra um pouco a estrutura do repasse de recursos. O MEC administra parte da Verbacres, um terço é dos estados, um terço é dos municípios, que é a verba do salário da educação, que vem da contribuição da folha de pagamentos das empresas, e esse recurso fica com o FNDE, que administra uma série de programas de transferências voluntárias, e um desses programas um dos programas é o PDDE, que tem uma diretoria específica, diretoria de programas, que cuida lá do PDDE Interativo. Então, o recurso que passa para a FNDE é administrado por essa diretoria e é repassado para as unidades executoras, tanto de escolas municipais quanto de escolas estaduais públicas. E também há escolas filantrópicas, especialmente a Câmara de Educação Especial, que recebem, como a PAI e outras, que recebem recursos também, que aí tem entidades mantenedoras. Das unidades executoras, essa pesquisa trabalhou com as unidades executoras municipais, então as escolas públicas de município, de ensino fundamental 2 foi o nosso recorte. Essa relação implica uma transferência de recursos, então, que vem desde o MEC, a FNDE e a unidade executora, que pode ser a APM, que muitas escolas têm, já desde a sua criação, já constituíram as associações de pais e mestres, ou pode ser, na existência da APM, a criação de um conselho escolar, que é um conselho também paritário, com participação de pais e mães e professores. Né? Tanto um quanto o outro tem que ter um CNPJ específico para poder constituir lá a unidade executora, que é quem administra diretamente os recursos. O recurso sai do MEC e é contabilizado na unidade executora e, obviamente, por ser um recurso público, ele tem uma transparência consolidada no orçamento municipal. Então, a somatória dos recursos das escolas do município tem que ser publicada no orçamento municipal, mas a administração é diretamente da escola.
né? A secretaria consolida o número, contabiliza no orçamento da educação para que seja feita a demonstração pública de quanto recurso recebeu e de quanto recurso gastou. A administração aqui é direta. E a escola, então, ela trabalha com esse recurso numa relação com os seus fornecedores, que ela vai fazer a aquisição de recursos, de insumos, com esse recurso que pode ser tanto de custeio quanto de capital. Ela pode tanto comprar uma filmadora para a escola, como ela pode contratar um profissional específico, um pedagogo, para um apoio, um projeto específico do PPP da escola. Ok? Bem, a pesquisa ela tem um caráter descritivo, analítico, seguir um modelo TETS, que é um modelo desenvolvido pelo BID, que é de rastreamento de recurso público, Public Expenditure Tracking Survey. Então, a pesquisa segue uma metodologia de caráter descritivo analítico, definindo inicialmente quais seriam os objetivos da pesquisa, que a gente fez o recorte de ser município, de ser educação pública de ensino fundamental 2, de fazer um trabalho cruzando informações quantitativas e qualitativas para identificar problemas nesse processo e propor soluções. Houve um mapeamento preliminar do PDDE, levantando toda a questão documental, desde a criação e todas as modificações legislativas que ele sofre ao longo desses 20 anos. Isso está todo relatado no relatório final da pesquisa. E também houve um levantamento de trabalhos bibliográficos sobre o tema, que são pouquíssimos. O principal trabalho que nos ajudou a pensar hipóteses, para além do levantamento documental, foi o trabalho da professora Vera Vidal Peroni e professora Teresa Adrião, de 2007, que faz uma pesquisa também extensa no Brasil sobre PDDE, mas já havia lá quase 10 anos entre a pesquisa e essa que a gente fez no ano passado. Depois desse mapeamento, a gente partiu para a coleta e análise de dados, então a proposição de identificação de problemas, soluções e a disseminação, que é o que estamos hoje aqui fazendo. O mapeamento bibliográfico, documental e legislativo eu já comentei, essa é a principal pesquisa de 2007. Fizemos, a partir do levantamento quantitativo, da organização de um grande banco de dados. O banco de dados ele tem pontos para todas as unidades da federação, então há todo um mapeamento de volume de recursos em cada um dos municípios e em cada uma das escolas. A gente buscou dados do censo escolar, do INEP, do CIOP, para a questão de finanças públicas, envolvendo os recursos do PDDE e das transferências em geral para o município, dados do portal de transparência da União, da CGU, estimativas populacionais, Prova Brasil, do próprio PDDE, que tem o banco de dados de todas as escolas, quanto recebeu para custeio, quanto recebeu para capital, quanto utilizou, quanto devolveu, enfim, tudo. E ainda os dados do IDEB. Então, com isso, a gente montou um grande banco de dados, que não dá tempo de apresentar aqui hoje, mas quem tiver interesse está também relatado na pesquisa. Além dessa pesquisa quantitativa, fizemos um trabalho de campo em um município do estado de São Paulo, que foi escolhido a partir do cruzamento dos dados da pesquisa quantitativa, identificando pontos como participação comunitária, vulnerabilidade do município e das escolas, o posicionamento do IDEB, enfim, e dependência do recurso do PDDE. Então, nesse município, foi feito um trabalho em 8 escolas, que implicou aí praticamente 60 entrevistas, fora as entrevistas, 60 entrevistas com agentes de escola, diretor, coordenador, supervisor, professores, funcionários, pais, mães, além de entrevistas também com o corpo da Secretaria de Educação, secretários e outros coordenadores relacionados ao PDDE, e também fizemos algumas entrevistas no MEC relacionadas ao FNDE e PDDE. Partindo então para as hipóteses de pesquisa e os achados que tivemos nesse processo, eu destaquei aqui algumas principais, não todas. A primeira delas é a hipótese de que as unidades executoras teriam dificuldade na utilização e prestação de contas do PDDE. Essa hipótese está bastante relacionada ao fato de que, tanto da vivência
nossa no processo de ensino nas escolas municipais, quanto das pesquisas bibliográficas que nós levantamos sobre o PDDE, esse ponto sempre apareceu, porque é um programa que tem uma série de protocolos específicos que implicam um diretor e um corpo de escolas, normalmente com uma formação não da área administrativa ou gerencial, trabalhar o gerenciamento de recursos e a prestação específica de recursos públicos com todos os critérios de utilização de recursos. Com isso, essa hipótese se colocou e o que a gente averigou é que, ao longo dos 20 anos, houve uma grande aprendizagem em usar e prestar os recursos, prestar contas desses recursos. Então, as escolas não se verifica a devolução desses recursos, as escolas utilizam o recurso propriamente. E há toda uma estrutura na Secretaria de Educação também para apoiar as escolas para isso, e também no próprio MEC. Segunda hipótese, de que haveria uma troca de práticas, ou melhores práticas, entre os gestores escolares, para que houvesse uma facilitação no uso do recurso. Então, um meio de utilizar rapidamente a totalidade do recurso e ter facilidade de prestar contas. Eu recebo lá um recurso, se eu comprar um equipamento, eu uso já a totalidade do recurso, presto contas facilmente, eu resolvo meu problema, não fico com nenhuma pendência com o Tribunal de Contas, que é uma das grandes preocupações das escolas. E havia uma hipótese, então, se isso aconteceria, se isso distanciaria a prática de uso do recurso daquela definida do plano pedagógico da escola. Quanto a essa hipótese, o que a gente averigou é que as escolas, elas trocam informações, mas não existe uma prática que busque burlar regras ou fugir do ponto. O que existe é um grande distanciamento entre o plano pedagógico e o dinheiro do PDDE. Essas duas coisas não estão associadas. A escola não faz um planejamento único pensando na questão pedagógica e o uso do recurso. Ela tem um momento que ela pensa em PDDE, ela em outro momento pensa em plano pedagógico. Então essas coisas não estão relacionadas. Terceira hipótese, de que haveria uma correlação importante entre o uso do PDDE e a melhoria da nota do IDEB. Isso não se verifica. As escolas não atribuem a existência do recurso ou o aumento do recurso à melhoria da meta do IDEB. Isso está muito mais associado a outro tipo de ação mais efetiva de direção e das escolas para essa melhoria. Correlação eficiente entre o uso do recurso e a permanência e experiência da equipe de gestão. Aqui tem uma questão interessante. A experiência da equipe de gestão é importante para conseguir usar bem o PDDE, porque como um programa específico, com uma série de protocolos, alguém que já fez antes passa a informação, mas não necessariamente da escola. Então, a Secretaria de Educação nesse município constituiu um grupo com informações que vai dando para todas as escolas, diretores novos, apoio para usar a verba do PDDE. Aqueles diretores que já sabem têm mais facilidade, mas quem não sabe tem uma equipe de apoio e usa da experiência de outros que já fizeram isso. Isso é necessário porque tem uma dificuldade inicial a usar o recurso. As escolas recebem maior volume de PDDE, as que recebem têm maior condição para participação no ambiente escolar. A gente também não conseguiu verificar essa hipótese. O que se percebe é as escolas que recebem maior volume, elas têm mais alunos, né? Quanto mais alunos, maior volume de PDDE, porque está atrelado. Só que, em geral, quem tem mais alunos também tem mais problemas, porque são escolas que estão em regiões mais vulneráveis, que vão ter tanto mais de dificuldade de relacionamento com a comunidade escolar. Então, não quer dizer que isso vai aumentar a participação. Tem todo um contexto de participação, de definição de formas de diálogo e comunicação que não passa só pela existência do recurso. A estrutura do PDDE, ela cria a necessidade de ter uma unidade executora, de ter um conselho. Então, uma hipótese seria, o PDDE obriga a ter um conselho, isso vai obrigar a participação. O conselho vai se envolver na discussão da escola. E isso não vai levar, então, à centralização do recurso na direção. Seria uma possibilidade. Mas o que se verifica é que há uma centralização na figura do diretor. A verba fica muito dependente do diretor definir como usar, definir o que comprar, definir como comprar. Ainda que muitas vezes ele possa delegar para algumas pessoas, o diretor é uma figura central para o bom uso, para o uso adequado do PDDE, com o apoio da Secretaria de Educação. O que se verifica é um baixo envolvimento do corpo
para além de supervisores, do corpo de professores, de pais e mães no uso desse recurso. Bem, como proposições, o que se percebe bastante da pesquisa é que o PDDE é pouquíssimo conhecido nas escolas para além da figura do diretor e dos supervisores. Os professores não sabem a existência, pais e mães não sabem a existência, não tem uma participação ativa no conselho. Então, dentre as proposições, o que se coloca é aumentar a visibilidade desse programa, informar mais as pessoas da existência do programa para que participem mais desse processo, facilitar o processo de contratação de insumos e serviços com dinheiro do PDDE. Muitos diretores têm medo do Tribunal de Contas, o que é normal. As pessoas, em geral, têm medo mesmo. O Tribunal de Contas tem que ter medo de não utilizar a verba pública, não ter medo, mas tem que ter respeito às regras, né? Mas quando não se sabe muito bem as regras, teme-se aquilo que pode acontecer. E há baixo conhecimento das possibilidades de uso. Então, muitas vezes é mais fácil comprar um equipamento que o uso é óbvio, fazer um levantamento de preços é fácil, compra esse equipamento e usa o recurso, é muito mais simples do que contratar o serviço de um pedagogo, de um psicólogo para pensar questões pedagógicas da escola. Facilitar, informar da possibilidade, facilitar a possibilidade de contratação de serviço é uma questão importante. Fazer o MEC propor, junto com as secretarias, um levantamento de melhores projetos e divulgar isso entre as escolas também é algo que poderia disseminar usos diferentes do recurso PDDE, inclusive juntando com a questão pedagógica. Quem usa PDDE para melhorar o PPP? Como é que pode fazer isso? Como disseminar essa informação no Brasil? Facilitar também o acesso de informações de um sistema do FNDE para registro de preços, isso de diminuir o tempo de fazer pesquisa de preço, orçamento. Criar um portal de informações para que a comunidade escolar possa acessar, não fique restrito à figura do diretor saber quanto dinheiro veio e quanto gastou, né? Aumentar a visibilidade sobre isso. E criar materiais para fixar na escola para que pais e alunos consigam saber que existe PDDE, quando ele vai ser discutido, o que está sendo usado com aquele recurso, para aumentar a participação em torno desse recurso e possivelmente disseminar a ideia de que esse é um recurso feito para aumentar a autonomia escolar e melhorar a prática pedagógica da escola, que acaba não tendo essa finalidade utilizada. Bem, rapidamente eram essas questões, agradeço a atenção de vocês.